extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Rota do Corretor de Sucesso. Hoje o tema é um daqueles que gera muita dúvida, a cessão de direitos possessórios aqui no Brasil. A gente deu uma olhada em várias fontes, que explicam a base legal, os riscos, o porquê de existir. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar o que é isso, para que serve. Ainda mais num país com tanta irregularidade de terra e, claro, quais cuidados tomar. Ok, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Para começar mesmo, qual é a diferença, fundamental entre ter a posse de um imóvel e ter a propriedade registrada? Porque isso confunde muita gente, né? É a chave de tudo, eu diria. Propriedade de imóvel no Brasil, para valer mesmo, só com registro lá no cartório de registro de imóveis. Isso te dá o direito completo, sabe? De usar, de alugar, de vender, até de buscar de volta se alguém invadir. Certo. Agora, a posse é diferente. É uma situação de fato. É você agir como se fosse o dono, ter o controle físico da coisa. A cessão de direitos possessórios transfere só isso, essa situação de fato, a posse. Não transfere a propriedade que está lá no cartório. Ah, entendi. Então, se não é a propriedade de verdade no papel, qual a utilidade disso? Por que as pessoas fazem esse tipo de contrato? Olha, o uso mais comum é para conseguir negociar imóveis que estão irregulares. Aqueles sem matrícula, sabe? Ou com algum rolo que impede o registro normal. É um jeito de dar uma formalidade mínima para essa transação informal. Faz sentido. E tem outra finalidade bem importante, que é para uso capião. Ah, usa o uso capião. Como é que a cessão entra aí? Tem a ver com somar o tempo de posse? É isso? Exatamente. Para pedir uso capião, você precisa comprovar que ficou na posse por um bom tempo, né? Depende do tipo de uso capião, e a lei permite somar o seu tempo com o tempo de quem teve a posse antes de você. A tal da cessio possessionis. Isso, essa mesma. O contrato de cessão é o documento que formaliza essa passagem da posse de um para o outro. Ele cria o vínculo jurídico que o juiz precisa para aceitar essa soma de tempo. E às vezes, dependendo do caso, o próprio contrato pode até ser considerado um justo título. Justo título? Aquele documento que parece certo, mas tem um defeito. É, tipo isso. Um documento que, em tese, seria hábil para transferir a propriedade, mas que tem alguma falha. Se o contrato de cessão for visto assim, pode até diminuir o tempo de posse exigido para o usucapião. Entendi. Mas comparando com a compra e venda normal, registrada em cartório, a segurança jurídica deve ser bem diferente, né? Nossa, nem compara. É muito menor. A segurança na cessão é relativa. Na compra e venda registrada, você sai do cartório como proprietário. Ponto. A segurança ali é, teoricamente, total. E na cessão? Na cessão você tem só a posse, um direito mais frágil. Primeiro, não dá para registrar esse contrato na matrícula do imóvel. E o ponto crucial, esquece financiamento bancário. Banco quer garantia real, que é o imóvel registrado no seu nome. Posse não serve para isso. Então o caminho para virar dono é mais longo. Bem mais longo e incerto. É ter que entrar com a ação de usucapião depois e torcer para dar certo. Ok, então vamos entrar nesses riscos. Começando por quem cede a posse, o cedente. Um negócio que me chamou a atenção foi a tal da evicção. Que bicho é esse, na prática? Ah, a evicção é o pesadelo do cedente. Basicamente significa o seguinte: se a pessoa que recebeu a posse, o cessionário, acabar perdendo essa posse por causa de uma decisão judicial, porque apareceu alguém com um direito melhor, anterior... Tipo o verdadeiro dono. Exato, ou alguém com uma ordem judicial. Se isso acontecer, quem cedeu a posse, o cedente, é obrigado a indenizar completamente quem comprou. Nossa. Devolver todo o dinheiro pago, corrigir, pagar advogado, custas, tudo. Nossa! Mesmo que tenha uma cláusula no contrato tentando se livrar disso? Olha, geralmente a lei protege quem comprou de boa fé. Tentar excluir essa responsabilidade é bem difícil de valer na justiça. Vender a posse não é lavar as mãos, entende? O problema pode voltar e voltar caro. Pesado. E tem mais coisa para o cedente se preocupar? Tem sim. A parte fiscal.
A Receita Federal enxerga a cessão de posse como uma venda. E se teve lucro, ela quer o imposto sobre ganho de capital. Só que aí vem o problema. Como é que você prova quanto custou para adquirir aquela posse lá atrás? Muitas vezes foi algo informal, sem documento. Se não conseguir provar o custo de aquisição... Aí o imposto come solto sobre o valor todo da venda. Exato. Pode ser calculado sobre o valor total que recebeu. E tem mais. As dívidas Propter Rem, IPTU, condomínio, aquelas que acompanham o imóvel, sabe? Sei. Mesmo depois de ceder a posse, se o cessionário não pagar as dívidas anteriores à cessão, o fisco ou condomínio podem vir cobrar do cedente. Complicado. Bom, e para quem está recebendo a posse, o cessionário, o risco principal parece ser pagar por algo que não é bem seu no papel, né? Exatamente isso. O risco central é esse. Tá botando dinheiro num direito que é precário. Tá comprando, na verdade, a chance de um dia, talvez, conseguir a propriedade pela usucapião, mas não tem garantia nenhuma. Pode perder tudo. Pode, se o verdadeiro dono aparecer e reivindicar, ou se aquela posse que foi cedida já tinha algum vício lá atrás, o risco de perder o imóvel e o dinheiro é real. E essa jornada da usucapião que você mencionou, não é um passeio no parque, imagino. Longe disso. Primeiro, é um processo que costuma demorar anos. Anos mesmo. Segundo, custa dinheiro. Advogado especializado, taxas judiciais, perícia, planta, memorial descritivo. Quanto, mais ou menos, tem uma ideia? Olha, é difícil cravar, mas não é raro custar algo entre 10%, 20%, às vezes até 30% do valor do próprio imóvel. Uau, é bastante coisa. E mesmo gastando tudo isso, o sucesso não é garantido. O juiz pode entender que não cumpriu os requisitos. E durante todo esse tempo, continua aquele problema sem poder usar o imóvel como garantia para um financiamento, por exemplo. Isso levanta um ponto importante, né? A pessoa tem que investigar muito bem antes de assinar um contrato desses. Fundamental. É o que chamam de due diligence. Tem que investigar a origem dessa posse, ver se não tem briga judicial envolvendo o imóvel, checar dívidas de IPTU, de condomínio. Se a posse original veio de um contrato que ainda está sendo pago, precisa da anuência do credor original. É um trabalho de detetive, quase. E se tudo der errado no meio do caminho, como esses contratos podem acabar? Além do cumprimento normal, claro. Basicamente tem 3 jeitos principais. O distrato, que é quando as duas partes concordam em desfazer o negócio, amigavelmente. Ok. Tem a rescisão, que acontece quando uma das partes descumpre uma obrigação importante. O mais comum é a falta de pagamento das parcelas, né? Aí a outra parte pode pedir para acabar o contrato na justiça. E a terceira? A anulação. Isso acontece quando o contrato já nasce com um defeito grave, tipo erro, fraude, alguém foi coagido a assinar, ou se o objeto do contrato for ilícito. Por exemplo, ceder posse de área pública de preservação ambiental. Aí o contrato é nulo desde o começo. Entendi. Então, resumindo a ópera, essa cessão de direitos possessórios é meio que uma faca de 2 gumes, né? Por um lado, resolve um problema prático do nosso mercado imobiliário informal. Sim, dá uma ferramenta para quem está nessa situação. Mas, por outro lado, é um campo minado de riscos, tanto para quem cede quanto para quem recebe. O ponto crucial para quem está ouvindo e pensando nisso é: não se está comprando a propriedade registrada, está se comprando a posse, com toda a insegurança que vem junto. Exatamente. É crucial ter essa clareza. E isso, sabe, nos leva a uma reflexão final, algo para a gente pensar um pouco mais. Se esse instrumento, a cessão de posse, é tão complexo, tão cheio de riscos, por que ele continua sendo tão usado, tão necessário aparentemente no Brasil? Que fatores maiores, sociais, econômicos, talvez até estruturais, explicam essa persistência toda, mesmo com a lei dando clara preferência para a propriedade formal, registrada bonitinha no cartório? Fica aí a pergunta.